Oi, turma, tudo bom? Vocês já perceberam que a gente colocou ali no YouTube, num primeiro momento, como vai funcionar a biblioteca virtual. Para quem não é aluno da Faculdade de Ciências Humanas Cabo Santo Agostinho, do sétimo período de administração, talvez já entenda alguns conceitos ou como funciona essa disciplina. Pode estar acessando o meu conteúdo, pode estar acessando essa aula, mas ela é bem direcionada para os alunos da Faculdade de Ciências Humanas do Campus Santo Agostinho, a disciplina de gestão de logística, que por sinal estava sendo dada para o professor Jorge Chaves. Eu assumi essa disciplina, né? Ficaremos remoto até o fim do semestre com ela. Tá? Então a gente vai falar um pouco sobre gestão de logística. Hoje a gente começa com alguns conceitos. Falamos na aula passada. Esse é o primeiro vídeo tirando da biblioteca virtual que eu fiz para vocês, né? Para vocês já tomarem ciência do livro que iremos abordar, né? Vimos ali um livro de Chavenato. Na verdade, aquele livro de Chavenato ele vai servir para um pedaço do curso, né? Quando a gente for falar de gestão de materiais. Mas o livro que a gente vai abordar é basicamente embaçado porque ele não fica. Basicamente esse aqui, gerenciamento da cadeia de suprimentos, né, de Balu, tá bom? Ronald Balu. Esse livro você pega na biblioteca, porque ele, na biblioteca física da Fachuca, que ele está lá, na biblioteca, certo? Então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre logística. Eu vou ter um slide que eu vou passar ele rapidamente, né, que você já me conhece, então não preciso falar dele. Então, é esse aqui. Então, todos os alunos que estão na disciplina de logística já me conhecem. Vou apresentar um pouquinho o plano de aula para vocês, como a gente vai funcionar. A gente conversou na aula passada ao vivo, né? Mas eu acabei não apresentando o plano de aula. Então a gente vai trabalhar, logo em seguida de alguns slides desse aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a cadeia de suprimento. Então eu vou falar um pouquinho sobre a cadeia de suprimento e mais ou menos como funciona uma disciplina de logística. Tá? Mas de um modo geral a gente vai seguir muito o livro de Balu, tá? E de forma ampla. Tem alguns assuntos a gente aprofunda, outros a gente aprofunda menos, devido à complexidade, também devido à quantidade de tempo que a gente vai ter durante esse semestre. Então, o primeiro capítulo, a gente vai falar inicialmente sobre introdução e planejamento da cadeia de suprimento, de logística, de um modo geral. Depois que a gente falar dessa parte, vamos falar da parte de como outros departamentos atuam com a logística. Por exemplo, como é que o cliente, como é que o marketing ele trabalha com a cadeia logística, né? Como é que a gente traça objetivos para serviços do cliente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aí, quando a gente começar a aula, a gente fala um pouquinho sobre isso. Vou pegar um case da vida real e mostrar a vocês aqui. Tá? Esse vídeo tem em média 20 minutos, para que você fique entendendo um pouquinho melhor. E aí, o outro vídeo, a gente entra com mais conteúdo. Certo? Então, de um modo geral, a gente vai falar sobre a cadeia de suprimento de uma forma integrada, mas eu, Marcelo, gosto de separar ela. Tá? É impossível falar, por exemplo, de gestão de materiais e não falar de transporte, não falar de embalagem, não falar de compras. Porém, eu tento, e eu crio algumas apostilas, eu tento separar tudo de gestão de materiais. Tipos de materiais, quais são os materiais que você vai se deparar normalmente. Claro, quando eu for falar como é que eu, para determinado material, como é que eu embalo ele? Aí eu vou falar de embalagem. Mas mais na frente eu vou falar individualmente de embalagem também. Ou seja, como é que eu transporto esse material, né? Então eu vou falar de transporte, mas eu vou só estar dando foco em materiais. Por quê, Marcelo? Porque quando eu for falar, por exemplo, de transporte, eu vou falar
um pouco menos aprofundado, né? Quando eu falar de produção, eu vou falar um pouquinho menos aprofundado, mas eu já vou aprofundar o nosso conhecimento na área de estoque, na área de almoxarifado, na área de controle. Por que isso, Marcelo? Porque a gente está dentro de um cenário logístico do Cabo de Santo Agostinho, do nosso município, onde existem diversos centros de distribuição e a principal demanda por profissionais da área é que saibam muito mais de estoque, de compras. Então, a gente vai abordar muito esse conteúdo, tá? Principalmente materiais, compras e estoque. Vamos falar um pouco do sistema de informação também, tá? Vamos ver como é que faz toda a entrada, todo o processo de um produto na empresa. E a gente fala de vai falar, quando for para aprofundar, eu aprofundo, quando for para ser mais abrangente, eu deixo para vocês aprofundarem no momento oportuno. Então vai ser dessa forma que a gente vai trabalhar. Tá? Então eu já falei alguns conteúdos, a ordem dos conteúdos é materiais, estoque, compras, sistema de informação, produção. Porém, essa ordem, ela não é a ordem que segue, por exemplo, nenhum livro, nem uma cadeia de produtiva. Tá? Então, a apresentação do nosso plano é essa. Segue, daremos quase todo o livro de Balu, né? E o de Chavenato, algumas partes, e um pedacinho da minha apostila, quando eu não achar legal o conteúdo, achar complexo, achar de uma forma menos direta, então aí eu vou buscar minha apostila e outros materiais, tá bom? O que eu queria que vocês fizessem comigo, essa pergunta assim, qual a sua expectativa com a disciplina? Que expectativa você tem com essa disciplina? O que é que eu queria? Eu queria que vocês olhassem um aspecto da profissão de vocês. Não sei se vocês trabalham na área, né, de logística, e aí eu queria que vocês, quem trabalha em alguma parte da área de logística, deixe nos comentários aqui do YouTube que área vocês trabalham. Para quê? Para que eu possa ter noção, porque eu posso estar querendo aprofundar estoque e você ser só de compras, ou seja, todos os alunos de compras. Então a gente pode tentar aprofundar um conhecimento que você já tem, ou que você vai ter um futuro como gestor, ou a gente aprofundar um que você não tem conhecimento e você está trabalhando na área de estoque, mas prefere estudar compras. Professor, aborde mais compras. Então deixa aqui embaixo ou aqui no Google Classroom o seu comentário, tá bom? Deixa o comentário que eu vou saber se tu está assistindo a aula ao vivo ou não, a aula gravada ou não, tá bom? Então é isso. De um modo geral, a gente vai ver agora a cadeia de suprimento e depois a gente vai ver como a gente vai aplicar isso no dia a dia, como é que isso é aplicado. Eu vou dar um exemplo de como é aplicado no dia a dia. Tá? Então, vê mesmo, isso aqui é uma cadeia de suprimento que a grande maioria das empresas tem como um padrão. A Celo trabalha numa empresa que não tem esse tipo de padrão de cadeia de suprimento. Existem empresas que têm um padrão, tem outras que têm outro padrão. Tá? Mas, de um modo geral, essas empresas têm um fornecedor que fornece matéria-prima, materiais semi-acabados, ou materiais acabados, ou materiais já prontos. É isso que vê que coisa, né? Tem empresa que não tem nenhum desses aqui. É na internet, é um site e já passa para o fornecedor todo esse processo, só faz a parte da venda. Né? Não tem esse tipo de problema. Então, a gente vai ver fornecedores. Então, o fornecedor normalmente é externo à empresa, mas você depende muito. Então, quando a gente trabalhar essa parte de fornecedor, a gente vai ter que ver, por exemplo, uma forma de garantir o recebimento de produtos com qualidade. E eu preciso que vocês entendam que esse recebimento do produto, como você gostaria de receber, vai passar por uma inspeção. Essa inspeção gera custo. Como minimizar esse custo? Então a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar, por exemplo, por que uma empresa como... Vou falar da nossa realidade. A refinaria Abreu e Lima
Porque ela escolheu Recife e depois porque os fornecedores de matéria-prima vêm para pertinho dela. Isso tem uma explicação, inclusive matemática, né, um gráfico matemático, que a gente vai entender porque os fornecedores vêm para perto, montam uma instalação pertinho. Isso acontece muito com montadora de veículo, né? Então, vamos explicar isso também. Só que essa parte externa da logística, né? A parte que o empresário tecnicamente não tem tanto controle, apesar de influenciar. Vamos para a gestão de armazém, né? Recebimento de produto, tem muito aluno meu que trabalha na parte de recebimento, conferência de produto, ali na Vitarella tem muito, né? Você vai ter a gestão dessa parte, a entrada de nota fiscal, quantidade e tal. Depois, você parte para a gestão do estoque, onde armazenar, como embalar, como guardar. Depois a parte de processamento de pedido de expedição. Depois a parte de distribuição, né, que você vai usar os modais aí. E por fim, o cliente final. O que é que eu quero que você entenda? Que o cliente final, ele pode e deve, e normalmente é isso que acontece, ele tem um poder muito grande sobre a cadeia produtiva. Eu vou dar dois exemplos, eu vou dar um exemplo rápido aqui para você entender. Na minha época, que eu trabalhava como supervisor de vendas de uma concessionária, eu vou falar o nome, Pedragon, em 2001, eu sou um pouquinho velhinho, 2001, lançou ali o Celta. E o Celta veio com a novidade que você comprava o carro via internet, porém não se tinha o carro. Você não tinha o carro em estoque. Nenhuma concessionária da General Motors tinha o carro. Então o que acontecia? Você passava 3 meses para receber o carro. Você fazia o pedido, passava 3 meses. Hoje em dia ainda acontece isso, né? Deve ter acontecido com alguém aí. Eu comprei, passou 3 meses para chegar meu carro. Então passou 3 meses, era 3 meses, mas você podia comprar um carro e demorava 3 meses, ele era R$1.000 mais barato para quem tinha o carro no estoque. Então, vai ter cliente que está disposto a esperar e tem cliente que não está disposto a esperar. Esse tempo de pedido e da chegada do produto de 3 meses, ele é muito influenciado de quem vai querer esperar e quem não quer. Se ninguém quisesse esperar, acabava com esse modelo, mas como muita gente prefere economizar os R$1.000, funcionou por um determinado período de tempo. Tá? Então, essa é uma forma de como a cadeia de suprimento. Então, tira o pedido, o carro, vão fazer o carro vai pegar a estrada, demora tanto tempo, demora tanto tempo para chegar em Recife. Depois chega em Recife, ele é armazenado, lavado, guardado, para depois ir para a concessionária, para depois ser entregue para o cliente. Tá? Então, é só uma forma de ilustrar como funciona. Mas o cliente que quis pagar R$1.000, ele já está com o carro tem 3 meses. Imagina aí, sim, professor, mas eu esperaria. E se eu estivesse alugando um carro e pagando caro para esse aluguel, precisando do carro nesses 3 meses? Então veja que a tomada de decisão é muito complexa, né? Então, o entendimento do marketing do seu cliente determina como vai funcionar e como vai. Eu vou melhorar o funcionar, vou tirar a palavra funcionar, como pressionar a cadeia. Tá? Então, esses clientes, eles pressionam a cadeia. Pode ser que você não consiga resolver o problema logístico e realmente tem que esperar 3 meses pelo carro. Mas ele vai, se o cliente for um cliente realmente que quer aquele produto, que quer mudança, que quer mais rápido, estiver perdendo venda, a empresa vai se sentir pressionada pelo concorrente, por exemplo. Certo? Só uma forma de ilustrar rapidamente aí na nossa primeira aula como a cadeia de suprimento faz. Ela envolve diversos setores da empresa, não só a parte de logística, mas também outros departamentos. Marketing, finanças, né, operação, estratégia, certo? Então, para você entender que não é uma coisa isolada. Vou voltar ao que eu falei no tempo passado. Vai existir um isolamento da minha parte para a gente estudar isoladamente as etapas, tá? Então, eu não vou estudar gestão de estoque já integrado com distribuição. E eles estão integrados. Mas eu vou tentar repartir para que você entenda e depois eu junto, tá bom? No finzinho eu junto tudo, certo? Fica mais fácil, na minha opinião, fica mais fácil de entender algumas coisas, tá? Gente, para a gente acabar essa primeira aula e a gente deixar algumas reflexões, e eu vou deixar essa reflexão para você,
Eu pergunto, o que isso significa na vida das pessoas? Como é que isso significa? Eu já dei um exemplo da concessionária, mas eu vou mostrar um case real da minha vida. Eu quis comprar um fio de carregador de celular e pesquisei na internet. Eu queria comprar na internet, estava com preço em algum lugar, comprar, tal, sei lá. E todo mundo diz que na internet é mais barato. Fui lá para comprar. Nesse primeiro slide aqui, quando eu botei no Google, apareceu o Casas Bahia, foi o primeiro que apareceu. Não vai aparecer aqui para vocês o valor do frete, porque está encoberto pela minha foto, mas o frete era de R$39. Ou seja, o cabo custava R$19,89 e eu vou fazer um arredondamento, o frete de R$40. Pô, estava saindo aí o produto por aproximadamente R$60. Bem, beleza. Vamos para a próxima pesquisa, né? Quando eu fui pesquisar, eu botei outra pesquisa e caiu no AliExpress. O AliExpress, se você perceber aqui, ele tem um envio de R$0 e o cabo de R$30. Veja mesmo, outro cabo também não era original da Apple. Então, eu fiquei pensando, tá aqui até meu nome, ó. Foi uma pesquisa verdadeira que eu fiz. Eu fiquei pensando, como é que o cara da China manda para cá mais barato um cabo USB? Né? Por R$30. Na verdade, o cabo é até mais caro, R$10. Mas o frete é de graça. Como é que pode? Né? Eu vou responder na próxima aula como é que pode. Na próxima aula eu começo a aula respondendo. Eu vou deixar para você tentar descobrir como é que funciona. Tá? Eu fui para a Amazon. Né? A Amazon, o pedido custava também R$29. Mas a Amazon estava aqui e era mais rápido. Chegava mais rápido. Como eu sou cliente Prime da Amazon, eu pagava nessa época 10, agora 15. Eu acabei pedindo pela Amazon, chegou em 2 dias e eu comecei a usar o cabo. Né? Então veja que a estratégia, tanto da Amazon como da AliExpress, praticamente retira o custo do frete. Já a Casas Bahia não. A Casas Bahia tinha um custo de R$40, um produto mais barato, porém o frete encarecia tanto, a logística de distribuição encareceu tanto que eu acabei comprando pela Amazon. Né? Então, gente, aqui a gente eu paro um pouquinho para você entender, eu deixo essa reflexão e essa pergunta para vocês tentarem responder. Como a Amazon e o AliExpress conseguem não ter esse custo de entrega de frete? E na próxima aula eu respondo para vocês como é que isso funciona. Tá certo, galera? Valeu. Hoje é só essa partezinha. Vocês têm um filmezinho do TED para fazer os exercícios, que vale 1 ponto lá no Google Classroom. Valeu, boa noite e até a próxima terça.